Oi gente, aqui é a Cris Mickey. Hoje eu vou mostrar um pouquinho, uma coisa que eu tô devendo faz tempo, né? Fico sempre enrolando pra fazer, mas eu vou resolver fazer um videozinho mais simples do que eu pretendia. Mas aí qualquer coisa depois eu gravo outro mais detalhado. Então, pra fazer o caseado, a primeira coisa, que é o que mais me perguntam, é sobre as linhas que eu uso. Ai, desculpa. Eu uso essas duas aqui. Tem outras também, mas o que eu gosto de usar são essas. Linha de costura normal e linha de bordado na máquina. A linha da bobina é a linha de costura normal. Normalmente eu uso linha branca, a não ser que o fundo da peça seja escura, eu coloco uma linha mais escura também. O termocolante que eu uso é do importado, desse aqui. Dos que eu testei foi o que eu achei que deu o melhor resultado, não fica desfiando, mais fácil de trabalhar também, não tem aquela colinha que fica grudando nas mãos da gente, ele é um papel aqui atrás, é mais fácil de desenhar. A máquina que eu uso é uma Brother, é um pouquinho diferente da Singer. A Brother, ela bate pra frente o ponto, pra trás, pra frente de novo, pro lado, volta. A Singer vai pra frente, vai pro lado, volta, vai pra frente, vai pro lado, volta. Acaba sendo um pouquinho mais fácil o da Singer, mas o da Brother ele acaba ficando um pontinho mais cheinho, tá? Então, mesmo com uma linha mais fina, como essa de bordar, o pontinho fica mais gordinho. Eu acho mais bonito. Então, pra regular a máquina, deixa eu voltar aqui no começo. A minha eu regulo aqui. O ponto que eu uso é esse. E a medida é 2,5, 2,5. Sempre uso essa medida, tá? Por mais que seja uma pecinha pequena ou grande que for casear, eu sempre uso essa. Eu não gosto de usar maior, porque eu acho que fica meio desarmonioso. E menor também, na verdade, essa máquina aqui, na largura, ela nem diminui. Diminui aqui. Mas mesmo quando eu tinha outra máquina da Singer que diminuía os dois pontos, aqui eu não gostava. Sempre gostei mais de usar 2,5, 2,5, que eu acho que é o tamanho de ponto que fica ideal. Outra coisa aqui que tem que regular é a tensão aqui da linha. Quando eu vou usar a linha de bordar, eu gosto de deixar aquela em 1,5. Não gosto de deixar ela muito apertada, senão acho que fica meio repuxado o ponto. E quando eu vou usar a linha de costura normal, eu uso ela aqui no 3. Então, deixa eu voltar aqui que eu vou usar de bordado. Eu gosto sempre de usar. Se for uma peça que vai manta, eu já casei com a manta colocada aqui embaixo do tecido. Se não, se for só o tecido, eu gosto de colocar essa entretela aqui, que é uma entretela rasgável. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ó. Eu casei e depois eu retiro ela toda em volta aqui do bordado. Acho que ela dá mais estabilidade, acaba ficando mais firmezinha e o ponto fica mais bonito. O calcador, esse calcador aberto, facilita. Não é necessário, mas facilita bastante. Bom, vou começar então agora a casear. Eu já tive que trocar o aplique aqui, porque esse negócio de costurar e filmar ao mesmo tempo não é muito fácil. Terminei o vídeo, tava filmando lá no teto quase. Então, vamos de novo ver se vai dar certo agora. Então, pra começar, eu sempre deixo sobra de linha, tanto na linha de cima como na linha da bobina, porque eu gosto depois de no final fazer o arremate na mão, tá? Então, aqui a gente já tem que posicionar a agulha bem do ladinho do aplique, nem em cima, nem afastado, bem do ladinho mesmo. Faço o primeiro arremate aqui da máquina, normal. E agora ela vai começar a fazer o ponto. Vai um pra frente, vai um pra trás. Pra frente de novo, pro lado, volta. Vou tentar aproximar aqui, ver se dá certo. Agora de novo. Comece bem devagarzinho, depois com prática você vai aumentando a velocidade. Para fazer o cantinho. A gente tem que posicionar a agulha
bem na pontinha aqui do aplique, pra gente poder dar o pontinho ali no canto. Então, aqui, não sei se vai dar pra ver aqui por causa da luz. Eu vou fazer aqui meu ponto, ver se ele vai dar lá no cantinho. Se ele não der, a gente ajeita, tá? Ó, faltou um pouquinho. Então, o que que eu faço? Eu ergo aqui o pano, ó, a agulha. Ergo o calcador aqui com cuidado. Dou uma empurradinha no tecido aqui pra ajeitar a posição, pra agulha ficar bem no cantinho aqui, ó, do aplique. E faço o ponto normal. Vou erguer o calcador com a agulha baixada, girar ela pra ela ficar na diagonal, aqui a pontinha. Baixo, faço o pontinho lateral. Baixo de novo, ergo o calcador, termino de girar. E sigo fazendo aqui os pontos. Dependendo do ângulo ali daquele pontinho, pode ser que a linha cruze uma por cima da outra, tá? Não tem problema. Tem gente que acha que o meu não cruza, mas o meu cruza sim. Deixa eu ver se consigo mostrar aqui no biquinho. Gente, esse meu dedo tá horrível aqui, né? Porque eu acabei me cortando com a faca. Já tá quase bom, já. Aqui, ó. Acho que aqui vai dar pra ver. Ela cruza uma sobre a outra, mas como eu uso linha sempre da cor do tecido do fundo, não vai aparecer, tá? Qualquer defeitinho também que dê um ponto, ai, às vezes ela dá uma enroscadinha, o ponto fica um pouquinho mais estreito, mais afastado. Se você estiver usando uma linha de outra cor contrastante, vai dar pra ver de longe o defeito. Agora, se você estiver usando uma linha da mesma cor do fundo do tecido que você tá caseando, não vai aparecer nada, tá? Então, pra fazer a curva, agulha baixada, ergue o pezinho e gira a peça. Faz o pontinho. Agulha baixada, ergue, gira a peça. Faz mais um pontinho. E assim vai. Aqui agora a pontinha aqui do coração no meio, mesma coisa. Vai chegar com a agulha lá na pontinha, vai virar na diagonal, vai bater o pontinho do meio. Vira de novo, continua. Quanto menor a peça, mais difícil é casear. Então, quem for começar, comece sempre com peças maiores. Agora, o finalzinho. O que que a gente faz? Fazer bater bem em cima do outro ponto. Mesma coisa, se precisar, ergue a agulha, dá uma ajeitadinha no tecido, faz. Eu gosto daí de sempre rebater aqui por cima um pontinho ainda. Aí faço o arremate, ergo, tiro, deixo a sobra de linha, que eu vou cortar. Aí eu vou pegar uma agulhinha de mão, passar essa linha pro lado de trás aqui, fazer o arremate dela à mão. Aí, como aqui eu usei a entretela e não a manta, depois eu vou rasgar ela toda aqui, deixando só a parte do bordadinho mesmo. Então, é isso. Espero que tenha dado pra entender um pouquinho. Pouco difícil fazer aqui, filmar ao mesmo tempo, mas acho que deu pra entender, né? Depois, mais adiante, quando der mais um tempinho, eu faço outros vídeos pra explicar melhor. Espero que tenham gostado. Beijo, até a próxima!